Cada vez mais, precisamos ter ferramentas seguras e eficazes para proteger, estruturar e manter operações complexas, assim como o seu patrimônio e os seus negócios. Nesse vídeo, vamos tratar de um tema muito importante para quem quer fazer investimentos no exterior ou necessita de uma ação mais eficiente para não estar totalmente exposto e vulnerável ao risco Brasil. Olá pessoal, eu me chamo Kathleen e a Prev Consult é uma empresa especializada em proteção patrimonial e também ajudamos você, investidor, a montar a sua estratégia de internacionalização do seu capital, tudo isso com agilidade e confiança que os bens da sua família merecem. Afinal, o que são empresas offshore? Primeiramente, precisamos desmistificar a ideia negativa sobre o tema offshore. Acredito que muitos já devam ter ouvido falar sobre o tema e acabam relacionando o termo como algo ilegal ou por isso têm alguma percepção de fazer algo incorreto. Na verdade, isso se deve porque durante muito tempo algumas pessoas públicas utilizaram esse tipo de estrutura para esconder o patrimônio angariado de forma obscura. Na realidade, a empresa offshore é totalmente legal. Qualquer brasileiro pode manter investimentos em qualquer lugar do mundo, desde que ele comprove que a origem é lícita e que pague os impostos e informe a Receita Federal. Offshore é uma designação usada para sociedades ou contas bancárias abertas em países ou territórios no exterior, ou seja, fora do local do domicílio do proprietário. O objetivo é simples: realizar investimentos. Pode ser qualquer tipo de investimento, seja ele no mercado financeiro, investimentos no mercado imobiliário ou até mesmo investimentos em empresas. Existem alguns tipos mais comuns de empresa offshore. O primeiro exemplo é a tão falada LLC, americana. Este é um tipo de empresa que possui mais de um sócio e os membros dela possuem responsabilidade ilimitada. LLC é um modelo empresarial americano que parece muito com a Sociedade de Responsabilidade Limitada do Brasil, mas apresenta particularidades importantes que podem fazer total diferença na hora de investir ou empreender nos Estados Unidos. Esse tipo de offshore, estruturada de uma forma mais burocrática e demanda algumas exigências mais complexas. Mesmo assim, para algumas finalidades, pode vir a ser o modelo ideal de constituição empresarial offshore. A terceira estrutura é a trust. As empresas focadas em operações financeiras, além da maior possibilidade de investimentos. Outro fator que atrai grande parte dos investidores é a segurança desse tipo de aplicação. Mas, para garanti-la, sempre verifique a política de privacidade e proteção ao sigilo do território adotado. Agora que já expliquei quais são os tipos de estrutura offshore, vou dar a vocês algumas vantagens de possuir uma estrutura fora do Brasil. Abrir uma empresa offshore proporciona vantagens que vão além dos tradicionais benefícios tributários. É uma modalidade de negócios que abre diversas oportunidades de crescimento, favorecendo diversos aspectos. Inclusive, a empresa offshore possibilita que o empreendedor mantenha relações internacionais, que favorece a lucratividade, eliminando as fronteiras do negócio. Consiste na oportunidade de fazer um planejamento eficiente e estabelecer objetivos mais audaciosos. Veja as principais vantagens de abrir uma empresa offshore. Primeira, aumento da proteção patrimonial. A proteção patrimonial é uma vantagem lícita das empresas offshore, pois preservam os bens da pessoa ou empresa por meio de leis internas. O objetivo dessa proteção não é burlar a receita ou favorecer infratores, mas evitar riscos ao patrimônio pessoal com a responsabilidade limitada. Benefícios tributários. A tributação é uma das principais ameaças a qualquer negócio. No entanto, para as empresas offshore, o planejamento tributário reduz os impostos, promovendo resultados positivos para o seu negócio. É uma forma de favorecer a empresa, aumentando a lucratividade para a manutenção de empregos e continuidade das atividades. As empresas offshore também são utilizadas para administrar a carteira de investimentos do empreendedor, aumentando as possibilidades de crescimento. Esse fator permite ter maior facilidade para conseguir créditos em instituições financeiras internacionais.
Ter acesso facilitado ao crédito é importante para qualquer negócio. É um aporte financeiro para suprir necessidades ou financiar investimentos para crescer ainda mais, o que é uma vantagem muito bem-vinda. Possibilidade de expandir os negócios. O Brasil, assim como muitos outros países, exigem muito e tem muita burocracia para a constituição de uma empresa, além da alta carga tributária. Isso resulta em custos mais altos, processos lentos, aspectos que contribuem com a decisão de investir no exterior. As empresas offshore se destacam como alternativas interessantes e que oferecem condições reais para expandir os seus negócios. Dessa forma, o empreendedor elimina barreiras que dificultam o crescimento, permitindo alcançar um patamar elevado. Liberdade de câmbio. Para empreendedores que utilizam moedas fortes como o dólar ou o euro, as empresas offshore permitem realizar depósitos e investimentos em moedas diferentes. Um ponto bem importante de ter uma liberdade cambial é usar estratégias para aproveitar a valorização de uma moeda. Maior estabilidade. Os países classificados como paraísos fiscais geralmente têm a situação política e financeira estável. Ou seja, são economias com poucas oscilações e menos suscetíveis a influências políticas. Em outras palavras, isso significa que os períodos de crise são raros e menos intensos se comparado ao Brasil. Uma vantagem importante para qualquer empreendedor, pois proporciona maior tranquilidade e facilita muito a gestão, reduzindo os riscos e prejuízos. As diversas vantagens das operações e atividades offshore tornam a modalidade de negócio interessante para aproveitar as ofertas internacionais e as boas condições para reestruturar a empresa. Entretanto, é imprescindível considerar as desvantagens para ter mais clareza sobre as decisões. Muitos investidores procuram empresas offshore para fazer suas aplicações, assim diversificar a carteira de investimentos. Adotar um regime extraterritorial para fazer investimentos é uma prática legal. As organizações offshore muitas vezes não possuem estrutura montada, dependendo do segmento. Isso acontece para os beneficiários realizarem investimentos em ativos no exterior ou para administrar investimentos. Como as empresas offshore oferecem sigilo, privacidade, até a redução de imposto de renda, é ideal para investidores com alta renda controlar a carteira. Também é possível realizar a sucessão patrimonial de uma forma mais simples, econômica, rápida, reduzindo os impostos e as burocracias de outros países. Basicamente, os países que recebem empresa offshore têm um sistema político e econômico considerado simples. O principal objetivo é oferecer e atrair empresas para promover o crescimento tanto do próprio país quanto da empresa. Como funciona? As empresas offshore são constituídas com o objetivo de preservar o sigilo das operações sobre os sócios proprietários, além dos benefícios tributários. Dessa forma, os empreendedores que desejam melhorar os resultados sem ter grandes gastos com impostos que ofereçam boas condições. Em outras palavras, o principal objetivo que leva o empresário a abrir uma conta offshore é a possibilidade de ter lucratividade, expandir os negócios e ter baixa carga tributária, até mesmo isenção de impostos em algumas situações. Funciona de forma simples, outros países oferecem condições facilitadas para atrair investidores e empreendedores. Os países considerados paraísos fiscais mais famosos do mundo e que contam com o maior número de empresas offshore são Bahamas, Ilhas Caimã, Porto Rico, Hong Kong, Suíça, Ilhas Virgens Britânicas, entre outros. Para ter maior segurança e embasamento nas decisões, é indispensável contar com um planejamento criterioso, considerando todas as variáveis do país. Isso significa ser necessário avaliar o cenário político, financeiro e fiscal do país. Embora os países considerados como paraíso fiscal tenham uma economia estável, os benefícios tributários podem variar. Sendo assim, o empreendedor ou investidor precisa identificar o local que será mais vantajoso para o negócio. Nesse contexto, é preciso descrever os objetivos, atender os requisitos legais antes de abrir uma conta offshore. Também é essencial analisar com cautela a realidade e os aspectos sobre o país escolhido. Para uma escolha correta, avalie fatores como viabilidade de emissão de ações, valor do capital mínimo, proteção ao sigilo e privacidade de negócios,
número mínimo de administradores exigido, limite de responsabilidade dos sócios, liberdade cambial, sem restrições à compra e venda, legislação tributária com incidência nula ou reduzida de impostos sobre rendimentos, legislação bancária permitindo depósitos em moedas fortes. É importante avaliar a existência de outras legislações que podem envolver o negócio, bem como se permitindo ter gestores ou diretores residentes em outros países. Alguns países contam com leis específicas que precisam ser conhecidas com antecedência. Além disso, para constituir uma empresa offshore sem imprevistos, contratempos ou surpresas, é fundamental contar com um apoio profissional e um agente registrado. Esse profissional vai cuidar da abertura da empresa e, como já conhece todos os trâmites e documentos necessários, tudo vai ser mais fácil e seguro. Sendo assim, para abrir uma empresa offshore, é preciso escolher o país e contratar uma empresa especializada para cuidar da documentação e de todo o processo de abertura. Fazendo isso tudo direitinho, podemos definir qual o melhor tipo de empresa e a melhor forma de deixar tudo regularizado. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de curtir este vídeo e se inscrever neste canal para seguir recebendo informações sobre o mercado internacional. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.